Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a essa programação, a essa transmissão, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, Ele seja glorificado através da sua vida. Aliás, a vontade de Deus, nós falamos essa semana sobre o pão nosso de cada dia, e no pão nosso de cada dia, na oração, a primeira coisa que Jesus ensina é o seguinte, é de se dirigir ao Pai, o Criador de todas as coisas. Por isso ele disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que significa ser santificado? O que significa santificar o nome do Senhor Jesus? Como que nós podemos santificar o nome do Senhor? Como que a gente pode santificar? Como é que você pode santificar o nome do Senhor Jesus? Como é que o nome de Jesus pode ser santificado na sua vida? O que nós temos para dar para Ele que poderia exaltá-lo? Não tem nada, porque nós somos pobres, miseráveis, humanos, pó, barro. Não somos absolutamente nada. Mas, quando o Senhor Deus é o nosso Pai, então nós temos o direito, o dever de santificá-lo, glorificá-lo em nossas vidas. E como é que é santificar o nome do Senhor Jesus? Olha, eu estava falando com as flores, às vezes eu me pego falando com as flores, e as flores que eu encontro lá em casa, em qualquer lugar, eu falo sozinho com elas, e eu disse, como vocês são lindas. Às vezes você pode não ter um perfume, mas não importa, a beleza de vocês é extraordinária. A beleza de vocês glorifica, santifica o Criador de vocês. E essa é a realidade. Uma flor, qualquer que seja a flor, ainda que seja a flor de um capim, mesmo que seja o capim, não importa. Tudo que Deus criou é perfeito. E é para a glória dele, para que nós venhamos ser a glória dele. Quando Deus criou Adão e Eva, foi para que eles viessem ser a glória dele neste mundo. Então, quando Jesus nos ensina dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, é exatamente isso. A minha vida venha ser a glória do Senhor neste mundo. O Senhor seja santificado, honrado, glorificado. As pessoas vejam a minha vida e glorifiquem a Ti. É isso que as rosas, as flores, em geral, falam para mim. Olha, eu sou assim, bela, bonita e tal, porque o meu Senhor me fez assim, para que o ser humano viesse ver, de alguma forma, a glória de Deus na minha vida. Eu sei que eu tenho vida curta. Eu nasço hoje e sou bela à tarde, à noite eu murcho, e no dia seguinte eu caio e vou ser jogada no lixo ou no fogo. Mas não importa, enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver beleza, enquanto eu der o meu perfume, emprestar o meu perfume, eu vou glorificar, eu vou santificar o nome do meu Criador. E é exatamente isso que acontece quando os pais que têm juízo, os pais que são de Deus, eles trabalham para que os seus filhos venham ser a glória deles neste mundo. E dão o melhor para os seus filhos, querem que os seus filhos venham honrá-los
de tal forma que as pessoas falem umas para as outras: olha, você viu fulano? É filho de quem? Poxa, é filho de seu fulano, de seu Beltrano e tal. Então, os pais são glorificados pelos filhos. Obviamente, nos dias atuais, os filhos são a vergonha dos pais, infelizmente. Normalmente, os filhos são a vergonha dos pais. Nem todos, claro. Tem muitas exceções, mas na sua grande maioria, os filhos são a desonra dos pais. E por isso os filhos sofrem. E muitos morrem prematuramente porque não honram os seus pais. A Bíblia diz, um dos mandamentos é: honrai pai e mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. Então, quando os filhos não honram os pais, então os filhos estão se amaldiçoando e muita gente morre cedo, prematuramente, por causa disso. Bem, mas isso é outro assunto. Não é isso que eu queria falar, não. Só queria que você soubesse que no ensinamento que Jesus nos faz, a ser a glória dele, ele seja santificado em nós, é para que você saiba aonde Deus quer que você chegue, que todos nós cheguemos. Ele viu que o homem caiu, pecou e o homem está destituído da glória de Deus, está fora da glória de Deus. Mas Jesus veio para restaurar esse ser humano. Ele veio para resgatar o ser humano. E quem o aceita, quem se entrega, quem se submete à sua vontade, é óbvio que esse vem se tornar verdadeiramente um filho de Deus que vem honrar o seu Pai eterno, de fato e de verdade. Mas para isso existe uma condição para que o projeto, o plano de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, tenham efeito. Não basta o que Deus fez por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para quem crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem crê? Quem crê? Ah, bispo, eu creio, eu sou da igreja A, B, C, eu já fui batizado nas águas, enfim, eu já fui até batizado com o Espírito Santo. Então vamos ver. Vamos ver o resultado dessa crença que muitas pessoas têm. E talvez você seja uma delas. E o assunto que eu vou tocar aqui agora é de vital importância para que a sua vida tenha um efeito para a glória de Deus, para que Jesus seja santificado em você. Não tem outra saída, amiga e amigo. Quando há crença no Senhor Jesus, há comprometimentos, há uma atitude que mostram isso. Quando João Batista veio preparar o caminho da vinda de Jesus, João Batista trabalhou com o arrependimento. É chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos, disse João Batista. Arrependei-vos. E as pessoas se arrependiam. Muitos se arrependiam. E o que acontecia em seguida ao arrependimento? Vinha o batismo nas águas. Então, João Batista estava lá no deserto, as pessoas é que iam até ele. Ele não ia nas cidades, ele não entrava nas cidades para pregar o evangelho. Não, ele ficava lá no deserto. Quem quisesse se arrepender, quem quisesse consertar a sua vida com Deus, quem quisesse ser a glória de Deus, quem quisesse ser salvo, que fosse lá no deserto encontrar com ele. Ele vivia no deserto. Então as pessoas iam, multidões iam, porque tinham interesse na salvação. E a verdade é que não há salvação, primeiro, se não houver arrependimento. Se a pessoa não se arrepender, não há como ela ser salva. Não há. Ela tem que se arrepender. E o arrependimento não é um sentimento de remorso.
O arrependimento envolve um abandono definitivo do pecado. O arrependimento envolve o ódio ao pecado. O ódio ao pecado. O arrependimento envolve você nunca mais nem pensar naquilo que você fez. O arrependimento envolve atitudes que mostram que realmente a pessoa morreu para o mundo, morreu para o pecado. E se morreu para o mundo, se morreu para o pecado, então ela mesma tem o desejo enorme de ser sepultada, que ela quer ser enterrada. Se o defunto pudesse falar, o defunto diria, por favor, me enterre, eu não quero ficar aqui em cima da terra, porque todo mundo vai me ver apodrecendo, cheirando mal, eu não quero isso, me enterre, por favor. Se o defunto pudesse falar. Mas a verdade é essa, quando a pessoa morre para o mundo, ela quer ser enterrada, ela quer ser sepultada, que significa o batismo nas águas que nós realizamos. Jesus foi batizado nas águas. O povo de Israel foi batizado nas águas, primeiro, quando saiu do Egito, passou pelo meio do Mar Vermelho. Isso era um batismo. Depois o povo de Israel, o novo Israel que nasceu no deserto, porque aquele povo que saiu lá do Egito morreu no deserto. Então nasceu um novo povo, uma geração nova. Essa geração também foi batizada no Rio Jordão, quando Josué passou pelo Rio Jordão com aquele povo, atravessou o Rio Jordão para conquistar Jericó. Então, o batismo nas águas, que eu queria que você soubesse, é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Ah, bispo, então eu estou bem, porque eu já fui batizado. Aí é que está. Ser batizado nas águas é simples, é fácil. Basta você ir lá, o pastor mergulha você na água e pronto, acabou, você foi batizada. Mas quais são as atitudes que o batizado nas águas tomam naturalmente? Imediatamente o batizado nas águas, que é sepultado, aquele corpo que pecou, agora está sepultado. Então a pessoa recebe um corpo, obviamente novo, supostamente novo, e ela passa a viver uma vida nova. Aqui a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, o batismo nas águas, quando ele acontece de fato, quando ele verdadeiramente tem efeito prático, a pessoa sai das águas e odeia o pecado, porque ela não quer entrar naquele ciclo vicioso de ser batizada, voltar para o pecado. Não existe isso. Se ela faz isso, é porque o batismo dela foi um banho, ela tomou um banho, mais nada. Ela tomou um banho, mas ela não precisava ir na igreja tomar banho. Ela podia tomar banho em casa, mas ela tomou um banho. Por quê? Porque ela foi batizada nas águas, quer dizer, aquilo ela achava que era um batismo nas águas, mas não foi um batismo, porque ela simplesmente depois voltou ao pecado, voltou a viver no pecado, E por causa disso, essa criatura não recebe o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque ela não se arrependeu. Quando a pessoa se arrepende de fato, de verdade, ela mesma tem interesse em ser batizada, como aconteceu na época de João Batista. As pessoas iam lá onde estava João Batista, no deserto, lá no Rio Jordão, para serem batizadas, porque elas estavam compungidas, contritas, sinceras, elas queriam
uma vida nova, elas queriam um relacionamento com Deus íntimo, elas tinham temor para com Deus, e elas queriam viver de acordo com a palavra de Deus. Jesus, quando voltou do deserto da tentação, a primeira coisa que Jesus fez foi pregar o arrependimento. Ele disse: arrependei-vos. Jesus falando para os seus seguidores naquela altura. Então, o arrependimento, quando é sincero, a própria pessoa quer sepultar o seu corpo, o corpo que comete o pecado. Ela quer sepultar para que ele não fique apodrecendo na terra e cheirando mal, como é o caso de muitos crentes que vivem no pecado, mas vão nas igrejas, aos domingos, por exemplo, e pagam seus votos com Deus. Eu cometo pecado, mas domingo eu resolvo o meu problema, eu dou lá a minha oferta, eu faço as minhas orações, eu faço lá o meu jejum, vou na igreja, oro. Ela pensa que isso é suficiente, ela pensa que Deus é bobo, ela pensa que Deus é homem, que pode ser enganado. Deus conhece os sinceros, os verdadeiros. Ele sabe separar os verdadeiros dos falsos. Então, por isso que você vê nas igrejas evangélicas, por exemplo, no geral, muitos crentes falidos, que estão carecas de falar, cansados de falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando tudo, porque o Senhor não é o pastor delas. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Essas pessoas são fingidas. Ao invés delas glorificarem a Deus, ao invés delas santificarem o nome do Senhor Jesus, elas envergonham o nome do Senhor Jesus, porque as pessoas amigas delas, o sujeito que dorme com ela, que tem casos com ela, o amante, a amante, as pessoas que sabem da vida desregrada que ela vive, vão dizer: ela é crente também, ela diz que é crente, ela vai na igreja e tal. Quer dizer, ela envergonha o nome do Senhor Jesus. Você que está me assistindo agora, eu sei que o discurso que eu trago sempre, nem sempre agrada, mas eu estou um pouco me incomodando. Eu não estou aqui para agradar A ou B, eu estou aqui para falar o que Deus coloca para que eu fale para você. Eu estou aqui para dar o pão nosso de cada dia àqueles que são sinceros, aqueles que talvez estejam vivendo no pecado, mas estão vivendo no pecado porque não sabem, eles não têm conhecimento. Minha amiga, meu amigo, o ir na igreja, o ser religioso, mesmo que seja Igreja Universal do Reino de Deus, não significa que você é salva, necessariamente, porque Deus vê o coração. Quando uma pessoa tem um sincero arrependimento, um verdadeiro arrependimento, não remorso. Judas Iscariotes ficou com remorso de ter traído Jesus, mas isso não resolveu nada, porque depois ele foi e suicidou, quer dizer, cometeu um ato ainda pior e se matou e foi para o inferno, está lá no inferno. Então, você que está me assistindo nesse momento tem que saber o seguinte: o arrependimento é a porta de entrada no reino dos céus. É chegado até vós o reino de Deus. E o reino de Deus não aceita sujos, não aceita hipócritas, não aceita mentirosos, não aceita adúlteros, ladrões. O reino de Deus não aceita pessoas que dormem com outros, tenham relações sexuais fora do seu casamento. O nascido de Deus, o que glorifica a Deus, vive uma vida regrada, limitada à palavra de Deus. Ela não sai dali. Erra, eu sei que erra, todos nós erramos, todos nós falhamos. Isso não tenho dúvida. Mas nós não vivemos no erro. Aí é que está a diferença do pecado. Você pode estar, por exemplo, você cometeu um erro, você cometeu um pecado. Você cometeu um pecado, mas você, puxa vida, meu Deus, me perdoe,
Puxa, me perdoa. Eu também cometi pecados. E às vezes cometo pecados, às vezes sem querer cometê-los. Mas, quando a consciência acusa, imediatamente a gente vai se consertar com Deus, porque a gente já morreu para esse mundo. E a gente tem o direito de chegar e orar ao Pai Nosso e dizer: Pai, perdoa-nos os pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso justamente para isso, para a pessoa resolver os seus problemas de pecadinhos ou pecadões que ela cometeu. Deus nos dá esse privilégio de consertar-nos com Ele. Davi caiu no pecado. Ele colheu os frutos, mas foi perdoado porque ele se arrependeu de verdade. Já Saul, o rei Saul, caiu em tentação, mas não se arrependeu. Ele não se arrependeu e acabou a sua vida se matando também, como Judas Iscariotes. Então, você verifica, amiga e amigo, que na Bíblia nós temos exemplos práticos do que significa pecar ou viver no pecado. Nós trataremos desse assunto no decorrer dessa semana. Mas eu quero que você saiba que quando há sincero arrependimento, a própria pessoa quer se batizar nas águas. A própria pessoa quer se batizar. Ela vai em busca disso. E quando ela é batizada, ela sai das águas para viver em novidade de vida. Aí sim, ela vive em novidade de vida, ela vive longe do pecado. Por quê? Porque ela se arrependeu. Ela vira as costas para o pecado, ela vira as costas para aquelas más amizades. Muito interessante. Eu estava numa determinada época da minha vida, quando eu estava na faculdade, à noite, tinha aquelas jovens, a gente tinha conhecimento e tal, e já naquele tempo, elas já cerceavam a gente. E para que eu mantivesse a minha fé, eu tive que fugir delas. Tinha que fugir. É isso mesmo. Eu fui covarde. Eu fugi. Eu me lembro daquela jovem. Até hoje. Não esqueço. Eu fugi dela. Fugi. Eu fui covarde. E essa é a atitude do sincero, da pessoa que verdadeiramente se arrependeu. Ela foge do pecado, ela é covarde para o pecado. Ela não é covarde para enfrentar o inferno, mas é covarde para fazer aquilo que desagrada a Deus. Ela é covarde para fugir do pecado. Fugir, ela foge do pecado. Então, fuja das más amizades, minha amiga, meu amigo. Talvez você venha reincidindo no pecado porque você não tem sido covarde para com o pecado. Você tem que ser covarde para o pecado, sabia? A gente tem que ser covarde para o pecado. E eu sou covarde para o pecado. Mesmo assim, a gente falha, a gente erra, porque a gente é humano. Mas, graças a Deus, o pão nosso de cada dia resolve esses problemas. Porque na sinceridade, meu Deus, perdoa os meus pecados. Às vezes eu cometo pecados que eu nem sei que eu tinha, nem sabia que tinha cometido, mas eu peço perdão. Então, todos os dias a gente zera a nossa conta com Deus. Porque Deus sabe que eu sou covarde para o pecado. E Ele gosta disso. E Ele quer isso de cada um de nós. Esse é o verdadeiro arrependimento. Aliás, nessa semana que vem agora, do dia 10 até o dia 17, nós teremos a campanha do arrependimento em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Se você ainda não se arrependeu, talvez você tenha tido um sentimento
um sentimento de tristeza pelo pecado, mas foi apenas remorso. Depois passou, aquele sentimento passa e você continua no pecado. Mas se você é aquela pessoa que se arrependeu, então, minha amiga, meu amigo, continua sendo covarde para o pecado. Seja covarde para o pecado. E Deus vai honrar a sua covardia e vai te dar vitória. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.